Fala galera, saudações tricolores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos estar abordando aí uma polêmica que surgiu aí nas redes sociais do Fluminense, né, entre a torcida do Fluminense e tudo mais, sobre o nosso queridíssimo Paulo Henrique Ganso, que vem jogando aí com uma das peças fundamentais. Desde o início da temporada, antes da chegada do Fernando Diniz, ele se tornou, né, uma das peças fundamental do Fluminense na temporada, e com o Fernando Diniz também deu a continuidade ao bom futebol que ele vem apresentando em 2022. Mas a polêmica que houve com ele, já havia tido com ele até meio semana passada, numa entrevista que ele deu aqui no YouTube, né? Me esqueci até o campo, foi pro Rica Perrone, né? Deu umas polêmicas em relação à relação do Ganso e o Fluminense como instituição, e é o que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo aqui com vocês, e quero a opinião de vocês aí embaixo também. Vamos estar trazendo outras situações aqui também, como essas mexidas do Fernando Diniz aí durante as partidas, e tentar também debater aqui junto com vocês a ausência do Michel Araújo, que não ganhou nem um minuto em campo, já está com tempo que ele voltou, que está treinando, começou treinando com sub-23 e tudo mais, ainda não foi testado dentro de campo. O Alan, né, o Alan, que ainda se teve a resposta, já está com 2, 3 semanas que ele sofreu uma lesão no tornozelo, mas ainda não houve nenhuma atualização desse caso do Alan, e a gente está precisando, né, de jogadores para compor nosso elenco, né? A gente está vendo aí essa questão de maratona de jogos e tudo mais. E é o que a gente vamos estar abordando aqui por parte. Mas antes disso, peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like, que é muito importante. Apoia muito aqui no nosso canal, compartilhando com a galera e comentando aí embaixo, que é muito importante. Pois bem, vamos estar falando aqui o que aconteceu em relação ao Ganso, né, na partida de ontem. Talvez aqui tem gente que assistiu, está assistindo esse vídeo aqui e nem ficou sabendo, né, que para muitos é infantilidade, é bobagem, é uma polêmica que não tem nem pé nem cabeça. Para outros é uma polêmica séria e tudo mais. Vai depender da pessoa, que cada um tem sua opinião, né? Pois bem, o Ganso, que atuou contra o seu ex-clube, o Santos, foi revelado pelo Santos e tudo mais, tem toda a história lá no Santos, né? Hoje veste a camisa do Fluminense. Ele marca gol, fez gol de pênalti, provoca a torcida do Santos, né? Na qual estava vaiando ele lá no jogo, né? Ele faz o gol de pênalti e tudo mais. E no final do jogo, depois do empate, ele já começa dando entrevista, né? Ele dá entrevista, ele lamenta o empate, né? Fala até da questão do contra-ataque bobo que o Fluminense pegou, que deixou de levar, perdeu os 2 pontos na partida, né? E ele fala sobre o seu carinho com a equipe santista e tudo mais, e até mesmo do desejo, deixa as portas abertas para o desejo dele de voltar para o Santos, quem sabe conternar seu ciclo no Fluminense e voltar para o Santos, né? Assim, ele dá essa entrevista e logo depois ele, ao trocar a camisa com o jogador Ângelo, né, que é um dos meninos da Vila lá e tudo mais, ele também dá entrevista junto com o Marcos Leonardo, que faz o gol na gente, né, tal, como ele é a velha guarda dos meninos da Vila e a nova geração vindo, né, da entrevista. E no final do jogo ele vai pro vestiário vestindo a camisa do Santos, né? Tem até a foto da Tobinei e tudo mais, e gera polêmica dentro das redes sociais do Fluminense e dentro da própria torcida do Fluminense, que lá mesmo no estádio estava cobrando o Ganso. O Ganso foi lá na torcida visitante, né, do Fluminense, e ele foi cobrado, né? Mas ele botou a cara a tapa e tudo mais para ouvir o torcedor. E ele fala assim, pô, fiz história aqui e tudo mais, é um carinho e tudo mais, eu tenho história aqui. Enfim, tem que se respeitar também a história dele lá, a gente entende o carinho dele com a equipe do Santos, né? Pelo menos eu entendo, né? Tem outros torcedores que não entendem.
essa questão. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né? Essa relação do Ganso e Santos e também com o Fluminense, né? Que muitos veem por um lado que é um desrespeito à instituição do Fluminense, ele está vestindo a camisa de outra instituição que foi nosso adversário e tudo mais. Mas, assim, a minha opinião é que é, a minha opinião é que o Ganso, ele desempenhando um papel que ele está desempenhando dentro de campo, nos ajudando dentro de campo, fazendo gol, chegando, tendo a responsabilidade de bater um pênalti, fazendo gol, o que vai me importar é o desempenho dentro de campo dele, né? E o desempenho dentro de campo dele vai criando a identificação com nós torcedores, né? Assim, pelos títulos e por toda a história que ele construiu lá no Santos, até dá para se dizer toda a história, toda aquela mística dele dentro do Santos, né? Dos meninos da Vila ali junto com o Neymar, que ele é muito mais identificado com o Santos do que com o Fluminense. Ele está aqui no Fluminense, ele está fazendo a sua história dentro do Fluminense e no final dela, quando se encerrar o ciclo, a gente vai ver como é que vai ser essa relação de Ganso e Fluminense e tudo mais. Atualmente é uma relação que já foi bastante conturbada, a gente sabe disso. Passou tempo sem render, jogando no banco, ganhando salário alto, agora que está atuando, agora que ele veio jogar e tudo mais. Mas a relação entre Ganso e Fluminense é algo que está sendo construído. Com o Santos é algo que já foi construído, é uma história bonita que ele tem no Santos e tudo mais. A gente vê, e é um carinho que ele tem, né? Um carinho que ele tem por ser revelado lá e tudo mais. Eu entendo, eu sou compreensivo em entender esse fato. E eu não vi em nenhum momento de respeitando a instituição Fluminense por isso. Justamente porque o jogador tem uma história no clube lá, né? No Santos, né? Eu não vi em nenhum momento ele desrespeitando o Fluminense por isso. Se fosse algo assim dentro de campo, se ele estiver jogando de sacanagem, tiver feito sacanagem que nos prejudicasse em algum resultado, em algum campeonato, eu seria o primeiro a criticar o Ganso aqui. Eu acho que muitos de vocês também. Mas, como não foi o caso e eu entendo esse lado da questão, eu relevo. O que vai importar é a parte dele dentro de campo. Agora, muitos torcedores, eu também entendo o torcedor que ficou com raiva, que acha isso um desrespeito, mas ele tá botando camisa de outro time e tudo mais, mas isso para mim é coisa pequena diante de outras situações mais importantes que a gente tem que dar a sua devida importância. Não é essa polêmica, mas se o jogador gosta do Fluminense, se o jogador tem amor à camisa do Fluminense, né? Foi uma questão que foi abordada na questão da entrevista dele com o Rica Perrone, né? A galera sentiu ele muito, não sentiu tanto apego dele com o Fluminense e tudo mais, mas isso quem que tem que ter amor e apego ao Fluminense somos nós, torcedores. Os jogadores estão lá para cumprir o seu trabalho, né? Que é levar o Fluminense a grandes coisas e às vitórias, né? Nada além disso. Se criar algo além disso, a gente sabe que é bom, né? Como é o caso do Fred que a gente tem aí. Mas, se não, o que é importante é ele fazer o papel dentro de campo. Essa foi a minha opinião sobre a questão do Ganso. E outra questão que eu queria abordar com vocês é essa questão do nosso elenco, né? Que a gente está precisando, né? De rodar o nosso elenco, de ver novas peças no nosso elenco, novas peças, até mesmo, quem sabe, brigando por titularidade, né? Mais competitividade dentro do nosso elenco. Tô achando que com a chegada do Diniz está muito aquém, o Diniz está sempre usando sempre os 11 iniciais e não tem uma alternativa dentro do banco para poder manter o que esses 11 iniciais estão fazendo dentro das partidas, né? Então, por isso que eu faço esse questionamento da questão do Michel Araújo. Está na hora de estar botando ele alguns minutos, tudo mais. A gente sabe que ele é um jogador talentoso, por isso mesmo que ele tem que tá ganhando minutagem nos jogos. Nesse jogo contra o Santos, acho que era o jogo para ele entrar. Entrou o Wellington, né? Entrou o Wellington, ele botou o Pineda também.
dos mexicas que ele poderia estar botando o Michel Araújo para jogar ou outro jogador. Poderia estar o William Bigode, que ganhou moral fazendo gol. Poderia estar vendo a oportunidade para o William Bigode, para o John Kennedy. Jogadores assim. O próprio Alexander, que levou, né, para o jogo. Jogadores assim que ganhando confiança podem ajudar o nosso elenco no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu vejo por esse lado, né? E a questão do Alan é mais uma questão mesmo de indagar a respeito. Já está com tempo que a gente não tem resposta, o jogador também chegou há algum tempo, a gente sabe que ele está machucado, mas tem um tempo dessa informação e não aparece nada dele. E a gente está precisando de elenco, a gente está precisando de jogador para justamente manter o nível e a gente continuar ali nas nossas pretensões, né? Fica a questão também do Iago Felipe, que está um tempo também sem atuar, entrou contra o Fortaleza, esses jogos passaram, mas com pouca minutagem mesmo, e quem ganha a oportunidade no lugar dele, que ele poderia entrar, é o Wellington, né? A gente não entende essa questão, né? Iago Felipe, que é um jogador útil, por muito tempo já foi titular da equipe do Fluminense, muitos questionam realmente e com razão a qualidade do jogador, mas ele não é um jogador horrível, horroroso, ele é um jogador útil, que tem, dependendo da forma que o time for jogar, tem sua função. Então, eu deixo esse questionamento para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Opine aí, deixe sua opinião aqui embaixo aqui, sobre o vídeo do Ganso, conversando com os torcedores e tudo mais. Vou estar botando aqui no canal aqui para vocês verem também. E é isso, deixa a opinião de vocês aí sobre essas duas questões que eu deixo aqui no vídeo, que vai ser muito importante. É isso, saudações de colores e até os próximos vídeos. Valeu!